Bom, e o nosso tema agora é alimentação e cuidados para quem usa medicamentos injetáveis para emagrecimento. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a Ana Paula Arnold Giongo. Ela é nutricionista, trabalha lá com o nosso querido Márcio Nutels, do Instituto Nutels. Pois como a dieta deve ser ajustada durante o uso das canetinhas, essas canetinhas, vou te contar, né? Evitando riscos e preservando a saúde. Ana Paula Giongo, este tema é complexo, né? Ele é importante, tu que está há 14 anos já atuando, né, neste tema. Essa canetinha aí tá dando o que falar. Tudo bem contigo, hein? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Prazer de estar aqui com todos. Bem-vinda. Muito obrigada. Então, sim, tá dando o que falar. É sabido, então, que essas medicações, elas estão sendo utilizadas. Eu acredito que a gente tem um novo cenário no tratamento de obesidade com o uso delas. Existe a obesidade antes do uso e após o uso. Opa. Porém, existe a necessidade de um emagrecimento com muita responsabilidade e com segurança nutricional. E é aí, então, que entra o papel do nutricionista no acompanhamento próximo desses pacientes que fazem o uso, então, dessas medicações. Como é feito este trabalho próximo quando tu fala em acompanhamento? Porque o que a gente vê acontecer, semana passada ainda eu lia na Folha de São Paulo, notícia de que uma carga com, eu não lembro o número de canetinhas, mas lembro o valor da avaliação, 3 milhões de reais em canetinhas apreendidas na cidade de São Paulo, que iam para o Nordeste, né? Que vinham do Paraguai, ou seja, contrabandeadas do Paraguai, que possivelmente seriam vendidas de qualquer jeito, né? Mercado negro, e as pessoas também usam de qualquer jeito. Qual é o cuidado, Ana Paula, que é preciso ter, hein? Bom, eu acho que o primeiro cuidado é procurar uma orientação médica, porque quem faz a indicação dessa medicação é o profissional, é o médico. Então, um local sério, uma clínica, enfim, que esteja, então, pronta para receber esse perfil de paciente, para que, então, tenha-se a matéria-prima de segurança, né, para que essas medicações sejam aplicadas. Essa canetinha para o ouvinte que está chegando agora e volta e meia nela, nunca se falou tanto nessa tal da Monjá, enfim, da canetinha sim, milagrosa, né? O que ela provoca no corpo de um paciente, assim, quando tu injeta lá? Qual é o efeito? As pessoas não precisam mais comer, ela chupa a gordura? Corta a fome? O que ela faz? Então, o ponto de ação principal é a redução do apetite, né, do paciente. Ele acaba tendo também uma saciedade mais precoce com a utilização dela. Sobretudo, a gente tem aí alguns desafios que eu acho que eu preciso citar. Por exemplo, quando ele tem essa redução importante do apetite, ele acaba reduzindo o consumo de alguns alimentos que são essenciais, como a proteína, tá? Então, com isso, ele pode perder massa muscular. Então, quando eu penso em emagrecimento, o paciente perde gordura corporal, mas ele pode perder também massa muscular. Sim. Isso acontece quando ele emagrece muito rápido, que em alguns casos é o que vai acontecer com o uso dessas medicações. Então, é muito importante que esse paciente, ele construa rotina alimentar. E como tu constrói rotina alimentar? Com um acompanhamento nutricional próximo. Tá? Isso é essencial ao longo do tratamento e também quando a gente pensa em desmame, porque a caneta, enfim, né, a medicação, ela ajuda no emagrecimento, mas não é ela que vai manter o resultado. Quando você parar de utilizar a canetinha, a fome, ela vai voltar ao normal, digamos assim? Sim, o que a gente tem de evidência, né? A gente tem evidências, nós temos estudos de reganho de peso, sim, né? Quando a caneta é interrompida. Por isso que eu trabalho próximo aos pacientes a questão do desmame desde a primeira consulta. Então, hoje, por exemplo, no Instituto, né, na clínica onde eu atendo, junto ao Instituto Nutels, querido Márcio, um abraço para ele que deve estar nos ouvindo. Com certeza. Como é que funciona? O paciente, desde o momento que ele inicia, ele já vem para uma avaliação nutricional com o profissional. Então, é constituído um plano alimentar, norteador de rotina. Anterior à caneta, inclusive.
Muitas vezes ele nem começou a utilização. Às vezes ele optou em fazer um acompanhamento na nossa clínica, então ele já passa, a ideia é que ele já passe antes de iniciar, né? Então, todo esse manejo, toda essa orientação nutricional, o volume alimentar, o déficit calórico adequado para esse paciente conforme a sua evolução de perda de peso, a quantidade de proteína, né, Fernando, que ela é individualizada, ingesta de água, que é importante também, e muitas vezes, como o paciente apresenta alguns sintomas ali, algumas reações, depois do uso, agora com a tirzepatida, a gente até nota uma redução dessas queixas, mas alguns pacientes podem sim apresentar náusea, um pouco mais de refluxo, tá? Então, eu também preciso orientar o meu paciente. Ela pode ter uns efeitos colaterais. Pode ter efeitos colaterais, sim. Então, do ponto de vista nutricional, nós orientamos sim medidas de, vamos chamar assim, medidas de conforto para que o paciente minimize esses efeitos. Por exemplo, comer em menor porção, não comer tanto na mesma refeição, quando o paciente tem esses sintomas, né, no caso. Não evitar o consumo de muita gordura ao longo do dia, porque a gordura ela também retarda o esvaziamento gástrico, que vai piorar esses efeitos, né? Causando talvez mais refluxo e mais náusea. Fracionar o consumo de água, que ele é importante, mas é interessante que a pessoa não consuma tanta água de uma vez, também, que pode piorar a sensação da própria náusea. Fracionar as refeições, ter organização alimentar, isso é importantíssimo. Por que eu trago isso da organização alimentar, gente? Porque o que acontece? É necessário que o paciente ou que a pessoa que faça uso dessa medicação, ela entenda que ela precisa ressignificar o seu comportamento alimentar também. Então, o que ela fazia antes que a levou à obesidade, ausência de exercício físico, alimentação desorganizada, baixa ingesta de nutrientes essenciais ao corpo. É importante que durante o uso da medicação, né, e isso é feito junto ao nutricionista, ela vai compreendendo e ela vai inserindo novos e melhores hábitos, tanto alimentares quanto da prática de exercícios físicos. Tá, e deixa eu te perguntar sobre isso, porque virou febre, virou moda a tal da canetinha, né? E talvez seja o movimento mais fácil. Mas vem cá, como nutricionista, e eu tenho uma em casa, né? A gente conversa muito sobre isso. Exato. A Marta também fala muito sobre isso. É necessário mesmo a canetinha ou às vezes a mudança alimentar, a mudança do próprio comportamento, né? De você ir para uma prática de atividade física, você fazer uma reeducação alimentar, né? Você consegue também os resultados necessários e desejados. Em que momento você precisa talvez do medicamento e em que momento você não precisa? Bom, nós temos um cenário, né, de obesidade, o Dr. Márcio vem trazendo muito isso no programa. É preocupante. É preocupante. Então, o que acontece? O que os estudos trazem? Quando o emagrecimento ele é mais rápido, ele é mais motivador pro paciente. O que nós temos de dificuldade hoje é que o paciente consiga adotar constância. Então, hoje, se o paciente conseguir adotar constância, um comprometimento, né? Se for um sobrepeso mais leve, é possível. Né? Nem todo paciente que vem para o instituto faz uso. Alguns pacientes optam em primeiramente iniciar o acompanhamento nutricional, reposição de vitaminas, né? Dentro da clínica. Claro que daí as injetáveis orientadas pelo médico e fazem acompanhamento nutricional e acompanhamento com o doutor. E em determinados momentos, se o paciente, né, não está evoluindo, daí entra-se então com a ferramenta, porque a medicação ela é uma ferramenta. Perfeito. Ela não é a única ferramenta, a única estratégia que a gente pode usar, né? E algo que eu falo e eu repito é: a medicação, ela não faz tudo sozinha. Sem mudança de rotina, mudança de consciência alimentar, olhar para essa minha realidade. A gente está falando aqui de obeso. Senão depois da canetinha volta tudo igual, né? Exatamente. Então, é importante, como eu falei antes, ressignificar durante todo o processo de acompanhamento, tanto acompanhamento médico quanto acompanhamento nutricional. É importante que o paciente vá mudando os seus hábitos. Hoje eu tenho percebido um feedback muito positivo no momento do desmame. Os pacientes já adotam, muitos eram pacientes sedentários e eles passam a adotar a prática de atividade física, porque no uso da medicação é muito importante a prática do exercício resistido. Sobre isso, porque a gente fala aqui no risco de você perder massa muscular. Isso. O exercício também pode causar isso também, né? Como balancear o exercício físico com o uso da caneta? Então,
O profissional, né, no caso, que vai indicar o treino vai ser o profissional de educação física, né? Como nós, como profissionais, eu, nutricionista e o médico atuam dentro da clínica. A gente atua incentivando o paciente para que ele realize o treino, e o ideal para manutenção do tecido muscular é o treino resistido, que seria a musculação. Sim, musculação. Tá, isso. Então, é uma orientação, a forma como o treino é constituído. Sim. É uma orientação, então, por que exemplo, corridas não seriam tão indicadas ou também... Olha, quando o paciente tem, por exemplo, um sobrepeso importante, né, e é o quadro da obesidade, normalmente a corrida, logo de início, ela pode vir, né, a trazer um risco de lesão e o paciente acaba desistindo. Então, muitas vezes é importante primeiro ele reforçar essa musculatura, né, para depois, então, dar um outro passo para um exercício aeróbico de maior intensidade. Ótimo. Maravilha. E para a gente concluir, para quem acredita que só a caneta resolve, qual é o recado principal sobre o papel da alimentação no sucesso do tratamento? Vai lá. Então, gente, a caneta ela é a ferramenta, mas quem mantém, né, o resultado é a alimentação, é a rotina alimentar, é a mudança de estilo de vida, que é importantíssimo, e nisso entra atividade física, manejo do estresse, sono de qualidade, né, hidratação, que é importantíssima. Ah, então, ela não faz tudo sozinha. Ela é importante, ela pode ajudar, ela ajuda no emagrecimento, sim, mas junto a ela, a gente precisa aliar essas outras estratégias. Isso aí, qualidade de vida. Qualidade de vida. Se você colocar tudo na conta da canetinha, o problema vai ficar e vai voltar pior. Exato, sim. Por isso que os nossos pacientes têm sempre o acompanhamento nutricional quando fazem uso, então, da medicação. E observar a procedência também da caneta. A procedência da canetinha. Por isso, um espaço sério, né? Um espaço de referência, muito importante. Instituto Nutrients é o caminho. Lá o Márcio, a Ana Paula, toda a equipe preparadíssima para tratar deste tema, né, que é tão importante para a saúde da toda a sociedade. Ana Paula, obrigado pela entrevista, cumprimentos. Obrigada.